Tem algo acontecendo no espaço profundo que a ciência não consegue explicar. Não é uma teoria, não é especulação. São dados reais, detectados por radiotelescópios ao redor do mundo. E quanto mais observamos, menos sentido faz. Algo está enviando sinais para a Terra. Sinais tão poderosos que atravessam bilhões de anos-luz, como se o vazio do universo não existisse. E o pior, alguns desses sinais se repetem. Seguem padrões, como se algo lá fora estivesse operando em ciclos precisos. Isso não deveria acontecer. Antes de 2007, ninguém sabia que esses sinais existiam. Antes dessa data, o espaço profundo parecia silencioso em certas frequências de rádio. Mas então, um estudante de astronomia estava revisando dados antigos de um telescópio na Austrália. Ele encontrou algo que não deveria estar ali. Um pulso de energia brutal. Durou alguns milissegundos, tão intenso que liberou mais energia naquele instante do que o Sol libera em dias inteiros. E então, desapareceu. Sem aviso, sem repetição. Só aquele lampejo cego de energia atravessando o cosmos. Ninguém acreditou no começo. Parecia erro de equipamento. Mas os números estavam corretos, a assinatura era real. E pior, quando outros telescópios começaram a procurar, encontraram mais. Dezenas, centenas, vindos de todas as direções do céu. Sinais que atravessam galáxias inteiras, chegam até nós e simplesmente param. Como flashes de algo gigantesco acontecendo em lugares onde nunca deveríamos conseguir ver nada. Eles receberam um nome técnico, Fast Radio Bursts, FRBs. Explosões rápidas de rádio. O nome é simples, mas o fenômeno não é. Porque quando você começa a calcular a energia necessária para criar um sinal desses, os números ficam insanos. Estamos falando de eventos que liberam em milissegundos a mesma quantidade de energia que estrelas inteiras levam meses para produzir. E isso está acontecendo constantemente. Em algum lugar do universo, agora mesmo, outro FRB acaba de disparar. E nós não sabemos por quê. A primeira reação da ciência foi tentar encaixar isso em algo conhecido. Estrelas explodindo, buracos negros se alimentando, colisões cósmicas, qualquer coisa que pudesse gerar energia suficiente para criar esses pulsos. Mas tem um problema. A maioria dos FRBs acontece uma vez. Só uma vez. Você detecta o sinal, tenta apontar o telescópio de volta para aquela região do espaço e não encontra mais nada. Como se a fonte tivesse simplesmente desaparecido, ou nunca tivesse existido. E então, em 2016, algo mudou. Astrônomos detectaram um FRB que fez algo que nenhum outro tinha feito antes. Ele voltou. Dias depois, semanas depois, meses depois. O sinal continuava pulsando, vindo do mesmo ponto no espaço. Esse foi o FRB 2182, e ele quebrou todas as regras que a ciência tinha começado a montar. Porque se um FRB pode se repetir, então não é uma explosão única, não é uma estrela morrendo, é algo que sobrevive, algo que continua funcionando depois de liberar aquela quantidade brutal de energia. E isso não se encaixa em quase nada que conhecemos. A tensão aumentou quando mais FRBs repetitivos foram encontrados. Não era um caso isolado, tinha algo sistemático acontecendo. Fontes no espaço profundo que disparam esses sinais várias vezes, como se estivessem pulsando. E o mais perturbador, alguns deles seguem padrões. Ciclos. O FRB 1809-16, por exemplo, fica ativo por 4 dias, depois silencioso por 12, ativo por 4, silencioso por 12, como um relógio cósmico. Isso não deveria existir em fenômenos naturais aleatórios. Um ciclo assim parece simples, mas para a natureza fazer isso há bilhões de anos-luz é assustadoramente estranho. Quando você detecta um padrão no espaço, a primeira pergunta que surge é óbvia. Todo mundo pensa a mesma coisa. Mas a resposta é não. Não são alienígenas. A ciência já descartou isso não por falta de imaginação, mas porque os sinais não têm as características que uma transmissão inteligente teria. Não há informação codificada. Não há modulação complexa. São apenas pulsos de energia bruta. Mas mesmo descartando a hipótese mais dramática,
o mistério não diminui. Porque se não é tecnologia, o que na natureza consegue fazer isso? A explicação mais aceita hoje envolve algo chamado magnetar. São estrelas de nêutrons com campos magnéticos tão absurdamente poderosos que distorcem a própria estrutura do espaço ao redor delas. Campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que qualquer coisa que possamos criar na Terra. E quando a crosta desses objetos se quebra, quando há um terremoto estelar nessas superfícies de ferro comprimido, a energia liberada pode disparar um FRB. Faz sentido, encaixa com os números. Mas não explica tudo, e se a melhor explicação ainda estiver incompleta, então estamos vendo uma peça de física que ainda não entendemos. Não explica por que alguns FRB se repetem e outros não. Não explica os padrões periódicos. Não explica por que alguns sinais vêm de galáxias com muita formação estelar e outros de galáxias mortas, onde não deveria haver magnetars jovens. Quanto mais tentamos encaixar os dados em uma explicação única, mais exceções aparecem. Os dados são reais, mas a resposta não existe ainda. E tem outro detalhe perturbador. Alguns FRBs mostram algo chamado dispersão. Isso significa que o sinal é esticado enquanto viaja pelo espaço. Frequências diferentes chegam em momentos ligeiramente diferentes, como se tivessem passado por algo denso no caminho. Isso permite calcular a distância. E as distâncias são assustadoras. Bilhões de anos-luz. Sinais que começaram a viajar quando o universo era jovem, e ainda assim chegam até nós com força suficiente para serem detectados. O que quer que esteja criando esses sinais é incrivelmente violento. Os telescópios estão observando cada vez mais. Detectores automáticos foram instalados em vários países: Canadá, Austrália, China, África do Sul. Todos caçando FRBs em tempo real. E a taxa de detecção está explodindo. Em 2007, conhecíamos um. Em 2020, já eram centenas. Hoje detectamos vários por semana. E cada novo sinal traz mais perguntas, mais exceções, mais padrões que não deveriam existir. Alguns FRBs disparam rajadas duplas, 2 pulsos separados por frações de segundo, como se algo tivesse pulsado 2 vezes seguidas. Outros vêm acompanhados de raios X ou luz visível. Esses são raros, mas quando acontecem, permitem localizar a fonte com precisão. E foi assim que encontramos algo ainda mais estranho. Um FRB que veio de dentro da nossa própria galáxia. Abril de 2020. Um magnetar conhecido, catalogado há anos, de repente disparou um FRB. Foi detectado por vários telescópios ao mesmo tempo. A energia era menor do que os FRBs distantes, mas a assinatura era a mesma. Finalmente, parecia que tínhamos a prova. Magnetars eram a resposta. Mas tem um problema: esse magnetar nunca mais fez isso, e os outros magnetars conhecidos também não fazem. Foi um caso único, como se aquele objeto tivesse entrado em um estado especial por um momento e depois voltado ao normal. O que causa esse estado? Ninguém sabe. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu que cada resposta gera mais perguntas. E é exatamente isso que está acontecendo na astronomia agora. Esse é um mistério ativo, acontecendo em tempo real, com novos dados chegando toda semana. Se você quer acompanhar descobertas científicas reais, enquanto elas acontecem, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui a gente acompanha mistérios reais do espaço, com ciência de verdade, enquanto novas descobertas ainda estão acontecendo. Voltando aos padrões. O FRB 1809-16 não é o único com periodicidade. Outro sinal, o FRB 21102, também mostra ciclos de atividade, mas o ciclo dele é diferente. Não são dias, são meses. Fica ativo por algumas semanas, depois silencioso por meses. Como se algo na fonte mudasse, ativasse o mecanismo de emissão e depois desligasse. Teorias tentam explicar isso com órbitas. Talvez o magnetar esteja orbitando outra estrela e só dispara FRBs quando passa por uma região específica. Ou talvez a rotação do magnetar mude e só conseguimos ver os sinais quando ele aponta na nossa direção. Mas essas explicações ainda são tentativas. Ninguém conseguiu provar nada. E os dados continuam ficando mais estranhos.
Alguns FRBs mostram polarização circular. Isso significa que a onda de rádio está girando enquanto viaja. Polarização circular é rara, exige condições magnéticas extremas e só reforça a ideia de que estamos lidando com ambientes completamente fora da nossa experiência. Lugares onde as leis da física são empurradas até o limite. Outro mistério: a origem das fontes. A maioria dos FRBs vem de galáxias anãs pequenas e distantes, mas alguns vêm de galáxias gigantes, alguns de galáxias jovens, cheias de estrelas novas, outros de galáxias velhas, onde estrelas massivas já deveriam ter morrido há bilhões de anos. Não há um padrão claro. É como se múltiplos processos diferentes pudessem criar FRBs, mas todos resultassem no mesmo tipo de sinal. Isso complica tudo. E então tem os FRBs que simplesmente desafiam qualquer explicação, como o FRB 2000-2020E, detectado em 2020. Ele vem de um aglomerado globular, um grupo antigo de estrelas, todas com bilhões de anos. Lá não deveria haver magnetars jovens, não deveria haver nada capaz de gerar essa quantidade de energia. Mas o sinal está lá, real, repetitivo, vindo de um lugar onde não deveria existir. A ciência está fazendo o que pode. Novos telescópios estão sendo construídos especificamente para caçar FRBs, instrumentos que podem mapear o céu inteiro em tempo real, detectar esses sinais no momento em que chegam e alertar outros telescópios para apontar imediatamente. A ideia é pegar um FRB ao vivo, observar em todas as frequências ao mesmo tempo e finalmente entender o que está acontecendo. Mas até agora, cada observação só adiciona mais complexidade. Quanto mais observamos, menos confortável fica a explicação. Magnetars são a melhor aposta, mas não explicam tudo. E tem propostas alternativas. Algumas sugerem que FRBs podem ser emitidos por buracos negros engolindo estrelas de nêutrons. Outras falam de colisões entre objetos compactos. Há até teorias sobre campos magnéticos em escalas galácticas, capazes de gerar pulsos ao interagir com algo específico. Mas nenhuma dessas ideias foi confirmada. Todas ainda estão em fase de teste. E o mistério não é só sobre o que cria os sinais. É também sobre o que eles podem nos ensinar. Porque quando um FRB atravessa o universo, ele passa por gás, poeira, campos magnéticos, matéria escura. E tudo isso deixa uma marca no sinal, uma assinatura sutil que podemos medir. Isso significa que FRBs podem ser usados como sondas, ferramentas para mapear o conteúdo do espaço intergaláctico, regiões que nunca conseguimos observar diretamente porque não emitem luz. Mas os FRBs atravessam essas regiões e trazem informação de volta. Alguns cientistas já estão usando FRBs para medir a quantidade de matéria entre galáxias. Outros estão tentando detectar campos magnéticos invisíveis. E há propostas para usar FRBs como réguas cósmicas para medir a expansão do universo. Tudo isso é possível porque os sinais são tão brilhantes e tão distantes que cortam através de praticamente tudo. Mas para isso funcionar, precisamos entender completamente o que os está gerando. E ainda não chegamos lá. A frustração na comunidade científica é real, porque temos os dados, temos os telescópios, temos as observações, mas a explicação completa continua fora de alcance. Cada modelo teórico resolve alguns casos e falha em outros. Cada nova detecção traz uma característica inesperada. É como montar um quebra-cabeça, onde as peças mudam de forma toda vez que você tenta encaixá-las. E tem outro ângulo que deixa tudo mais tenso. Nós estamos detectando apenas uma fração dos FRBs que realmente acontecem. A maioria dos sinais que chegam até a Terra não são capturados porque nossos telescópios não estão apontando para o lugar certo no momento certo, ou porque acontecem em frequências que ainda não monitoramos. Isso significa que o número real de FRBs disparando no universo pode ser centenas de vezes maior do que conhecemos. As estimativas sugerem que podem ocorrer milhares, talvez até muito mais todos os dias, e nós detectamos só uma fração, e nós estamos vendo só a ponta do iceberg. Pense nisso por um segundo.
Há algo no universo gerando milhões de explosões de energia por dia, atravessando distâncias inimagináveis, e nós só descobrimos isso há menos de 20 anos. Quantos outros fenômenos estão acontecendo agora, neste momento, e nós simplesmente não temos os instrumentos para detectar? Quantos mistérios existem lá fora, pulsando no escuro, esperando que alguém aponte um telescópio na direção certa? Os FRBs também levantam questões sobre como o universo funciona em escalas extremas. Porque se objetos do tamanho de cidades, feitos de matéria comprimida até o limite da física, conseguem gerar sinais que atravessam bilhões de anos-luz, então o cosmos é muito mais violento e energético do que parece quando olhamos para o céu noturno. Aquela escuridão tranquila é uma ilusão. Lá fora, o universo está gritando, e nós finalmente começamos a ouvir. Mas ouvir não é o mesmo que entender. E é aí que mora o verdadeiro desconforto, porque a ciência progride resolvendo mistérios, encontrando padrões, criando modelos que funcionam. Mas com os FRBs, quanto mais progredimos, mais o mistério se expande. Quanto mais sabemos, mais percebemos o quanto não sabemos. E isso não é confortável, isso é perturbador. Alguns pesquisadores acreditam que estamos perto de uma resposta. Que com mais dados, com mais observações, o padrão vai finalmente emergir. Outros acham que estamos vendo múltiplos fenômenos diferentes, todos gerando sinais parecidos, e que nunca vai existir uma explicação única. E há quem argumente que os FRBs são só o começo, que ao investigar esses sinais, vamos descobrir outros fenômenos ainda mais estranhos escondidos nos dados. O que sabemos com certeza é que os FRBs são reais. Não são erros. Não são artefatos de equipamento. São eventos físicos acontecendo no universo, liberando quantidades insanas de energia, e a ciência ainda não fechou o caso. Não tem explicação completa. Não tem consenso. E isso significa que estamos no meio de uma descoberta, vivendo o momento em que algo novo está sendo revelado, e ninguém sabe ainda para onde isso vai levar. O próximo grande avanço pode vir de qualquer lugar. De um novo telescópio que detecte FRBs em resoluções maiores, de uma simulação computacional que reproduza os padrões observados, de um magnetar que decida disparar um FRB bem na frente de um observatório preparado, ou de uma observação completamente inesperada que mude tudo o que pensamos saber. Porque é assim que a ciência funciona. Você segue os dados, e às vezes os dados te levam para lugares que você nunca imaginou. Enquanto isso, o universo continua pulsando. Sinais continuam atravessando o vazio. Alguns repetitivos, alguns únicos, alguns seguindo padrões, outros completamente aleatórios. E a cada novo FRB detectado, a pergunta permanece: o que está causando isso? E por que está acontecendo agora nessa época específica da história cósmica? Será que sempre aconteceu e nós só não estávamos escutando? Ou há algo acontecendo no universo agora que é diferente do passado? Essas perguntas não têm resposta ainda, mas estão sendo feitas em observatórios, em universidades, em conferências científicas ao redor do mundo. E a resposta, quando vier, pode mudar completamente nossa compreensão de como o cosmos funciona. Pode revelar novos tipos de objetos, novos processos físicos, novas leis que só se aplicam em condições extremas, ou pode ser algo simples que estava na nossa frente o tempo todo, e nós só não estávamos olhando do jeito certo. O que não dá para fazer é ignorar, porque os sinais estão chegando, toda semana, vindos de todas as direções, e cada um deles carrega informação sobre lugares do universo que nunca conseguimos visitar, sobre eventos que nunca vimos acontecer, sobre processos que desafiam nossa compreensão atual da física. Ignorar isso seria perder a chance de descobrir algo fundamental sobre a realidade. E talvez, no fundo, o mais perturbador não seja o mistério em si. Seja o fato de que ele nos lembra o quanto ainda somos ignorantes, o quanto o universo é maior, mais estranho e mais complexo do que qualquer coisa que possamos imaginar. Os FRBs não são a última fronteira, são só mais uma, e cada vez que cruzamos uma fronteira, descobrimos que há 10 outras esperando do outro lado. Então fica a questão:
O que está lá fora, no espaço profundo, gerando esses sinais? O que está pulsando no escuro, atravessando o vazio, chegando até nós com tanta força que não pode ser ignorado? A ciência está trabalhando na resposta. Os telescópios estão observando, os dados estão chegando, mas até agora o mistério permanece, e algo no universo continua enviando sinais. Qual hipótese você acha mais provável? Magnetar ou algo totalmente diferente? Se você chegou até aqui, comente a palavra sinal. E fica de olho no próximo vídeo porque tem outro fenômeno espacial ainda mais bizarro esperando para ser revelado. Algo que desafia não só a física, mas a própria lógica do que deveria ser possível.